E aí, turminha, preparados para as relações desarmônicas? Nós vamos continuar a nossa aulinha de relações ecológicas, tratando agora de relações onde pelo menos um dos indivíduos envolvidos terá prejuízos. Então, vamos lá. Dentro dessa relação, vamos começar então com a competição. Dentro da competição, por que competição vai ser desarmônico? Porque na competição eu tenho um indivíduo que está ganhando e outro indivíduo que está perdendo. Mas, na verdade, a competição é igual a prejuízo para ambos os envolvidos, porque na natureza eles estão lidando com o máximo de economia de energia. Quanto tempo a leoa ela guarda tentando dar o bote, ou espreitando, ou analisando para conseguir uma presa? Muitas vezes ela está no último ali da sua energia e aquele ataque precisa acontecer para que tanto ela como o bando consigam se alimentar. Então, a competição ela sempre traz desgaste para ambos os envolvidos, né? Mas sempre vai ter um que vai ganhar no processo de competição. Por exemplo, hienas e o leão competindo por alimento, competindo por comida, ou dois leões brigando pelo bando, né? Tentando ver quem é que vai cuidar ali do bando. Nós temos ali vários animais que competem, por exemplo, por água, competem por espaço, competem por recursos que às vezes são escassos ali na natureza. Então, aquele que estiver mais apto, ou que for mais rápido, né, ou que conseguir se sobressair melhor ali naquela disputa, consegue aproveitar melhor os benefícios. Outros vão ficar com as sobras, né, vão ficar com aquilo que sobrar, que for deixado para trás, com as migalhas que outros animais vão deixar, mas quem se sair melhor na competição, que for mais rápido, mais forte, mais esperto, vai conseguir aproveitar melhor os recursos que forem oferecidos. Nós temos um exemplo de relação ecológica bem interessante, que é o amensalismo. O amensalismo é uma relação onde uma espécie interfere na sobrevivência de outra espécie. No primeiro exemplo ali, eu coloquei os elefantes, que enquanto a manada está caminhando, eles estão pisoteando ali por onde eles passam, né? Eles são super pesados, eles estão pisoteando a grama. E aí, uma população enorme de gafanhotos é afetada no processo, é esmagada no processo. Então, os gafanhotos, eles terão uma diminuição no número de descendentes de espécies, né, de indivíduos ali, fazendo parte ali daquela população, por causa desse deslocamento ali dos elefantes. O segundo exemplo é bem legal, porque tem um tipo de alga unicelular, ela é dinoflagelada, tem dois flagelinhos, que normalmente, num ecossistema em equilíbrio, a população dessa alga ela é bem pequena e ela acaba não interferindo na sobrevivência das outras espécies, apesar de que ela libera uma substância que ela é tóxica, né? E que ela acaba trazendo morte para vários animais que vivem ali na água, né? Para vários animais daquele ambiente aquático. Mas como a população ela é pequenininha, ela acaba não interferindo. Mas o homem, colocando matéria orgânica no ambiente, como esgoto, por exemplo, acaba fazendo com que essas algas com mais matéria orgânica disponível acabem se proliferando muito mais, numa quantidade muito acelerada. E aí, como elas têm uma coloração avermelhada, aos milhares, elas acabam deixando aquele cenário com aspecto avermelhado, espumado, né, por causa de toda aquela matéria orgânica ali entrando em decomposição, e aumenta muito a quantidade de substâncias tóxicas que essa alga libera, levando à morte de peixes, de crustáceos e prejudicando, inclusive, o turismo naquele lugar, naquela região. Né? A gente vai chamar esse fenômeno de maré vermelha. Por exemplo, o eucalipto, ele suga muita água do solo. Então, outras plantas precisam crescer bem afastadas ou não vão ter condições de existir muito próximos, porque vão competir com o eucalipto por água. Né? Então, eles acabam dificultando a sobrevivência de outras espécies, de outras plantas que crescerem ali bem próximo. Então, quando a relação acontecer onde uma espécie traz prejuízos
escassez de espaço, de água, de alimento, ou até mesmo liberando uma substância tóxica no ambiente que pode prejudicar o desenvolvimento de uma outra espécie, nós vamos chamar essa relação desarmônica de amensalismo. Uma outra relação desarmônica é o predatismo. No predatismo, é o que acontece nas cadeias, nas teias alimentares, né? Um animal vai matar um outro animal de uma espécie diferente para comer, para servir de alimento, né? Então, nós temos aqui nos dois exemplos um animal matando um outro animal de uma espécie diferente que vai servir de comida, de alimento. Mas dentro do predatismo, nós também temos o canibalismo. Algumas espécies praticam o canibalismo, comem outro da mesma espécie para servir de alimento. Dentro desse predatismo, nós temos um interessante, ó, o herbivorismo. Quando você come um pezinho de alface, você fez um herbivorismo. Né? Quando você come uma frutinha, você fez um herbivorismo. E tem insetos, pássaros, morcegos, né, que vão se alimentar de plantas, né, que vão comer ali frutas, legumes, né, verduras, que vão se alimentar da folha, como as lagartas, né, e vão fazer, então, herbivorismo. Então, tanto o herbivorismo quanto o canibalismo vão estar dentro do predatismo. No predatismo, o predador está ganhando e a presa está perdendo, né? A presa tá sofrendo aí, né, a perda da vida, né, ou de partes, no caso da planta, que vão servir de alimento para o outro que está tendo benefício, que seria o predador. Uma outra relação desarmônica é o parasitismo. Nossa, no parasitismo, um animal parasita o outro, que é o hospedeiro. O parasita usufrui de benefícios extraídos do hospedeiro. Nós temos parasitas que ficam fora do corpo, que são os ectoparasitas, como no caso do primeiro exemplo aqui, olha, larvas que foram colocadas em cima de lagartas. Né? Os insetos colocaram seus ovinhos em cima da lagarta, os ovinhos eclodiram, liberaram as larvas que vão se alimentar, né? Que vão tirar benefícios dessa larva aqui, dessa lagartinha, né? No caso, as larvas estão se alimentando dessa lagartinha. Aqui nós temos o mosquito, que quando a fêmea pica, se alimenta do sangue do hospedeiro. No caso, se o hospedeiro for humano, né, nós estamos cedendo nutrientes para o mosquito. Mas nós temos carrapatos, pulgas, piolhos, que vão estar parasitando também, usufruindo benefícios aí, tirando nutrientes de um hospedeiro como o ectoparasita. Mas nós também temos endoparasitas. Aqui eu tenho o caso da lombriga, que é um verme que habita o intestino aí dos animais, inclusive do humano. Nós temos protozoários, bactérias, o próprio vírus, né? Nós estamos aí nessa fase do coronavírus, que é um parasita intracelular obrigatório, né? O vírus é um ser vivo que só se torna ativo, que só é considerado vivo quando ele entra na célula de um hospedeiro e usa o maquinário dessa célula para ele conseguir se desenvolver. Então, ele é um parasita exclusivo, ele é um parasita obrigatório, ele não existe fora de um hospedeiro. Então, esses seriam os endoparasitas. O parasita está tirando benefícios do hospedeiro e o hospedeiro está tendo prejuízos. E esse prejuízo, muitas vezes, é pago com a vida, porque o parasita vai debilitando o hospedeiro até que ele não tenha mais condições de existir. Nós temos aqui um outro exemplo bem interessante, que é o esclavagismo. Algumas literaturas falam de escravismo, mas no esclavagismo, uma espécie cuida, entre aspas, da outra para poder ter benefícios. Por exemplo, a formiga dá abrigo para os pulgões, leva eles para o formigueiro, os pulgões parasitam a as raízes, né, das plantas para sugar a seiva das plantas, né, um parasitinha ali, né, tá sugando, se alimentando ali da seivinha das plantas, enquanto a formiga ordenha a barriguinha do pulgão, que vai liberar um líquido açucarado pelo ânus, que a formiga vai comer, a formiga vai se alimentar. Eca, né? Mas a formiga não pensa exatamente assim, né?
Mas o coitadinho do pulgão, ele vira, entre aspas, um escravinho da formiga, porque ele vai servir para um proveito, né, para um fim. E a formiga está usufruindo, né, benefícios dessa falsa proteção, desse falso cuidado, né. Um outro exemplo que eu tenho aqui de esclavagismo entre os pássaros, onde o chupim, ele tira proveito da maternidade, né, do tico-tico. O chupim, os ovos dele são maiores do que os ovos do tico-tico. E o chupim, ele vai lá, a fêmea se aproveita de uma distração do outro pássaro e coloca os ovos dela no ninho do outro pássaro. Se o outro pássaro perceber e jogar os ovos do chupim fora, o chupim vai lá e faz um estardalhaço. Ele acaba com o ninho do pássaro, jogando os ovos do outro pássaro todos no chão, num estado assim de rebeldia, né? Então, a outra ave, para não perder o seu ninho com os seus filhotes, ela é obrigada a chocar os ovos do chupim junto com os seus ovos. Então, o chupim está se aproveitando dessa maternidade da outra ave para ter os seus ovinhos chocados. Ah, isso acontece na natureza também, né? Nós temos alguns chupins por aí que ficam tirando proveito uns dos outros, né? Mas nesse caso a relação é desarmônica porque a outra ave acaba tendo prejuízo de ter que alimentar, né, mais animais do que os seus próprios filhotes. Muitas vezes os seus filhotes podem morrer nesse processo, porque ela não vai dar conta do cuidado de todos, enquanto a outra, né, vai ficar aí no proveito de ter os seus filhotes sendo cuidados por uma outra ave. A gente chama essa relação desarmônica de escravismo ou esclavagismo. Então, nós temos, gente, inclusive no reino animal, né, seres vivos que tiram aí, se usufruem do benefício de uma outra espécie para ganhar proveitos. Então, vocês tiveram aí vários exemplos de relações desarmônicas, onde uma está ganhando, mas uma outra espécie está tendo prejuízo. Se houver prejuízo para pelo menos um dos envolvidos, vamos chamar essa relação de desarmônica, por mais que um indivíduo esteja ganhando, no caso o parasita, se aproveitando do hospedeiro. Mas se o hospedeiro está tendo prejuízos, então essa relação será desarmônica. Então, vocês tiveram aí exemplos de relações que trazem benefícios, exemplos de relações que trazem prejuízos dentro do mesmo grupo de espécies ou entre espécies diferentes nessa dinâmica que acontece entre as comunidades em um ecossistema. Um beijo, até a próxima aula.